Saudades de Saturno. As pessoas enlouquecem em estilos idiosincráticos. Talvez não surpreenda que eu, como filha de meteorologista, me descobrisse naquela gloriosa ilusão dos dias do alto verão, deslizando, voando, de quando em quando, fazendo um súbito desvio em meio a montes de nuvens e ao éter, passando por estrelas e atravessando campos de cristais de gelo. Mesmo agora, consigo ver com a visão bastante peculiar da minha mente uma extraordinária dança e fragmentação da luz. Cores inconstantes, mas arrebatadoras, dispostas sobre quilômetros de anéis circulares. E as luas quase imperceptíveis, de uma palidez meio surpreendente, luas dessa roda de Santa Catarina sob forma de planeta. Eu me lembro de cantar Fly Me to the Moons, enquanto passava pelas luas de Saturno e me considerava extremamente engraçada. Vi e vivenciei o que só havia existido em sonhos, ou em fragmentos espasmódicos de aspiração. Era real? Bem, claro que não. Não em nenhum sentido expressivo da palavra real. Mas a lembrança ficou comigo, sem a menor dúvida. Muito depois que minha psicose se dissipou e que as medicações assumiram o controle, isso se tornou parte daquilo que as pessoas recordam para sempre, envolto por uma melancolia quase proustiana. Muito tempo depois daquela longa viagem da minha mente e alma, Saturno e seus anéis de gelo adquiriram uma beleza elegíaca, e eu não vejo a imagem de Saturno agora sem sentir uma tristeza intensa pelo fato de ele estar tão distante de mim, por ser tão inacessível sob tantos aspectos. Referência à canção Fly Me to the Moon, Leve-me voando para a lua. A intensidade, glória e absoluta ousadia do voo da minha mente tornavam muito difícil que eu acreditasse, quando estivesse me sentindo melhor, que a doença era algo a que eu renunciaria de bom grado. Muito embora eu clinicasse e fosse cientista, e muito embora eu pudesse ler a literatura de pesquisa e ver as consequências desoladoras e inevitáveis de não tomar lítio, durante muitos anos após meu diagnóstico inicial, relutei em tomar o medicamento de acordo com a receita. Por que eu tinha tanta má vontade? Por que foi preciso passar por outros episódios de mania, seguidos de longas depressões suicidas, antes que eu começasse a tomar lítio de uma forma sensata em termos médicos? Parte da minha relutância, sem dúvida, tinha origem numa negação fundamental de que o que eu tinha era uma doença de verdade. Trata-se de uma reação comum que surge, de uma forma bastante contrária à intuição, na esteira de episódios iniciais da doença maníaco-depressiva. As oscilações de ânimo são uma parte tão essencial da substância da vida, da nossa noção de identidade, que mesmo extremos psicóticos no humor e no comportamento podem de algum modo ser vistos como reações temporárias, até mesmo compreensíveis, ao que a vida nos apresenta. No meu caso, sofri uma horrível sensação de perda pelo que eu havia sido e por onde eu havia estado. Foi difícil renunciar aos altos voos da mente e da emoção, mesmo se as depressões que inevitavelmente os acompanhavam quase me custassem a vida. Minha família e meus amigos esperavam que eu acolhesse bem a normalidade, que eu apreciasse o lítio e que encarasse com naturalidade o fato de ter energia e sono normais. No entanto, se você já teve as estrelas aos seus pés e os anéis dos planetas nas mãos, se está acostumado a dormir 4 ou 5 horas por noite e agora dorme 8, se costumava passar a noite em claro por dias e semanas a fio e agora não consegue enquadrar-se nos horários convencionais, é uma mudança muito real, pois, embora sejam confortáveis para muitos, são novos, repressores, aparentemente menos produtivos e exasperadoramente menos excitantes. Quando eu me queixo de estar menos animada, com menos energia, menos alegre, as pessoas dizem que agora estou como o resto do mundo, querendo, entre outras coisas, me tranquilizar. Mas eu comparo o meu eu atual com o meu eu anterior,
não com as outras pessoas. Além disso, costumo comparar meu eu atual com o melhor que já fui, que é quando estive ligeiramente maníaca. Quando sou meu eu atual normal, estou a enorme distância de quando estive mais alegre, mais produtiva, mais veemente, mais expansiva e efervescente. Em suma, para mim mesma, é difícil me manter à altura das minhas expectativas. E sinto muita falta de Saturno. Minha guerra com o lítio começou pouco depois de eu começar a tomá-lo. Minha primeira receita de lítio foi no segundo semestre de 1974. Em meados do primeiro semestre de 1975, contrariando recomendações médicas, eu já havia parado de tomar o medicamento. Uma vez que minha mania inicial estava dissipada e que eu estava recuperada da terrível depressão que a acompanhou, um exército de motivos se reuniu na minha cabeça para formar uma forte linha de resistência à medicação. Alguns desses motivos eram de natureza psicológica, outros estavam relacionados aos efeitos colaterais que sofri em decorrência dos altos níveis sanguíneos de lítio, que eram exigidos, pelo menos no início, para manter minha doença sob controle. Em 1974, a prática médica padrão consistia em manter nos pacientes níveis consideravelmente mais altos de lítio do que nos dias de hoje. Venho tomando há muitos anos uma dose mais baixa de lítio e praticamente todos os problemas pelos quais passei no início do tratamento já desapareceram. Foi muito difícil lidar com os efeitos colaterais que sofri durante os 10 primeiros anos. Numa pequena minoria de pacientes na qual me incluo, o nível terapêutico do lítio, o nível em que ele funciona, fica perigosamente próximo ao nível tóxico. Nunca houve dúvidas de o lítio funcionar muito bem no meu caso. Minha forma da doença maníaco-depressiva é um caso clássico das características clínicas relacionadas a uma boa reação ao lítio. Minhas manias são grandiosas e expansivas. Tenho uma forte história familiar de incidência da doença, e minhas manias precedem minhas depressões, em vez de ocorrer o contrário. No entanto, a droga afetou seriamente minha vida mental. Descobri-me presa a uma medicação que também provocava náuseas graves e vômitos muitas vezes a cada mês. Era frequente que eu dormisse no chão do banheiro, com a cabeça num travesseiro e toda enrolada na minha gostosa beca de lã de St. Andrews, quando, em decorrência de mudanças nos níveis de sais, na minha dieta, nos exercícios físicos ou nos hormônios, meu nível de lítio subia demais. Passei terrivelmente mal em mais lugares do que gosto de me lembrar, e com total embaraço em locais públicos, desde salas de aula e restaurantes até a National Gallery em Londres. Tudo isso mudou muito, para melhor, quando passei para uma fórmula de lítio de ação retardada. Quando ficava particularmente intoxicada, eu começava a tremer, perdia a coordenação motora, trombava com as paredes e minha fala ficava arrastada. Isso resultou não apenas em algumas passagens pelo setor de emergência de hospitais, onde me aplicavam soro para controlar a toxicidade, mas, o que era muito mais mortificante, na impressão que eu dava de estar usando drogas ilícitas ou de ter bebido em excesso. Num final de tarde, depois de uma aula de equitação em Malibu, durante a qual caí 2 vezes do meu cavalo, batendo nas balizas de um obstáculo, fui forçada a parar no acostamento da estrada pela polícia. Eles me submeteram a um exame neurológico de beira de estrada de uma meticulosidade impressionante. Andei numa linha não muito reta, não consegui levar a ponta do dedo ao nariz, e me demonstrei irremediavelmente incapaz de tocar o polegar com as pontas dos dedos. Só Deus sabe o que minhas pupilas estavam fazendo quando um policial lançou sobre elas uma luz ofuscante. E enquanto eu não tirei meus frascos de medicamentos, dei aos policiais o nome e o telefone do meu psiquiatra e concordei em fazer qualquer exame de sangue que eles quisessem. Eles se recusaram a acreditar que eu não estava drogada ou alcoolizada. Não muito depois desse incidente, assim que aprendi a esquiar, eu estava numa montanha muito alta em algum ponto do Utah,
sem saber que as grandes altitudes associadas aos exercícios rigorosos podem elevar os níveis de lítio. Fiquei totalmente desorientada e não consegui descobrir o caminho montanha abaixo. Felizmente, um colega meu que sabia que eu estava tomando lítio e que era ele próprio um especialista nos seus usos médicos, ficou preocupado quando eu não apareci na hora em que havíamos combinado nos encontrar. Ele concluiu que eu poderia estar intoxicada pelo lítio, mandou a patrulha de esquis à minha procura, e eu desci a montanha em segurança, embora numa posição bem mais horizontal do que eu teria preferido. As náuseas, os vômitos e a eventual intoxicação, embora irritantes e ocasionalmente embaraçosas, tinham importância muito menor para mim do que o efeito do lítio sobre minha capacidade para ler, compreender e lembrar o que havia lido. Em casos raros, o lítio provoca problemas de acomodação visual, que podem, por sua vez, gerar uma espécie de visão embaçada. Ele pode também prejudicar a concentração, a capacidade de atenção e afetar a memória. A leitura, que havia estado no cerne da minha existência intelectual e emocional, de repente estava fora do meu alcance. Antes eu costumava ler 3 ou 4 livros por semana. Isso era agora impossível. Não li uma obra séria de literatura ou de não ficção, do início até o fim, durante mais de 10 anos. A frustração e a dor daí decorrentes eram imensuráveis. Eu jogava livros na parede numa fúria cega e raivosa, varejava revistas médicas para o outro lado do consultório. Eu conseguia ler artigos especializados melhor do que os livros, por serem aqueles mais curtos, mas era com enorme dificuldade, e eu precisava ler repetidamente as mesmas linhas e fazer grande quantidade de anotações para poder compreender o significado. Mesmo assim, o que eu lia costumava desaparecer da minha cabeça como neve numa calçada quente. Aderi à tapeçaria como diversão e fiz inúmeras almofadas e guarda-fogos na vã tentativa de preencher as horas que antes eu preenchia com a leitura. A poesia, graças a Deus, continuava ao meu alcance, e como eu sempre a havia apreciado, agora me jogava sobre ela com uma paixão difícil de descrever. Descobri que os livros infantis, que além de serem mais curtos do que os livros escritos para adultos, também eram impressos com letras maiores, eram relativamente acessíveis para mim, e li mais uma vez repetidamente os clássicos da infância: Peter Pan, Mary Poppins, Charlotte's Web, Huckleberry Finn, os livros de Oz, Dr. Dolittle, que um dia, tantos anos antes, descortinaram para mim universos tão inesquecíveis. Agora eles me concediam uma segunda chance, uma segunda aragem de prazer e beleza. No entanto, dentre todos os livros infantis, eu voltava com maior frequência a The Wind in the Willows. De vez em quando eu me descobria totalmente dominada por ele. Lembro-me de que, numa ocasião, entrei em colapso total numa determinada passagem que descrevia a toupeira e sua casa. Eu chorava, chorava e não conseguia parar. Recentemente, apanhei meu exemplar de The Wind in the Willows, que ficou na estante sem ser tocado desde que recuperei minha capacidade de ler, e tentei detectar o que foi que provocou uma reação tão dilacerante. Depois de uma breve busca, encontrei a passagem que estava procurando. A toupeira, que há muito tempo estava afastada da sua casa subterrânea, explorando o mundo da luz e da aventura com seu amigo ratinho, está passeando numa noite de inverno e, de repente, com a lembrança com força total, sente o cheiro da sua velha casa. Desesperada para revisitá-la, ela luta para convencer o rato a acompanhá-la. Por favor, ratinho, implorou a pobre toupeira com o coração angustiado. Você não está entendendo? É a minha casa, minha velha casa. Acabo de sentir seu cheiro e ela fica por aqui, bem pertinho. Eu preciso ir lá, preciso. Ai, ratinho, volte, por favor, volte aqui. O rato, de início preocupado e relutante com o tempo perdido, afinal visita a toupeira na sua casa.
Mais tarde, depois de cânticos de Natal e de um golinho de cerveja aquecida e adoçada diante da lareira, a toupeira reflete sobre como sentiu falta do aconchego e segurança do que havia conhecido no passado, todo aquele ambiente amigo que há muito fazia parte do seu inconsciente. Nesse ponto da leitura, lembrei-me com exatidão e com uma força visceral do que eu havia sentido ao ler o trecho pouco tempo depois de ter começado a tomar lítio. Eu sentia falta de casa, da minha mente, minha vida de livros e do ambiente amigo, meu mundo, no qual a maioria das coisas tinha seu lugar e no qual nada de terrível conseguia penetrar para causar destruição. Agora eu não tinha nenhuma opção, a não ser a de viver no mundo fragmentado que minha mente me havia imposto. Eu sentia saudade dos dias que havia conhecido antes que a loucura e a medicação se insinuassem em todos os aspectos da minha existência. Normas para a aceitação sem tropeços do lítio na sua vida. 1. Esvazie o armário de remédios antes que cheguem convidados para jantar ou que namorados novos venham passar a noite. 2. Lembre-se de devolver o lítio para o armário no dia seguinte. 3. Não se envergonhe com sua falta de coordenação ou sua incapacidade de se sair bem nos esportes que no passado praticava sem dificuldade. 4. Aprenda a rir do fato de derramar café, de ter a assinatura vacilante de alguém com 80 anos e de não conseguir pôr um par de abotoaduras em menos de 10 minutos. 5. Sorria quando as pessoas brincarem a respeito de achar que precisariam estar tomando lítio. 6. Concorde com um ar de inteligência e convicção quando seu médico lhe explicar as inúmeras vantagens do lítio na eliminação do caos na sua vida. 7. Seja paciente enquanto espera por essa eliminação. Muito paciente. Releia o livro de Jó. Continue a ser paciente. Considere a semelhança entre as expressões ser paciente e ser um paciente. 8. Procure não se deixar irritar pelo fato de você não conseguir ler sem esforço. Encare isso com serenidade. Mesmo que conseguisse ler, provavelmente não se lembraria da maior parte. 9. Adapte-se a uma certa falta do entusiasmo e vitalidade que você tinha antes. Procure não pensar em todas as noites vibrantes que você já passou. Talvez fosse melhor não ter passado aquelas noites mesmo. 10. Sempre tenha em mente como você está melhor. Todos os outros, sem dúvida, salientam esse ponto com suficiente frequência, e por irritante que seja, é provável que seja verdade. 11. Seja grato, nem mesmo chegue a considerar a hipótese de parar de tomar o lítio. 12. Quando você parar, ficar maníaco e entrar em depressão, espere ouvir 2 temas básicos da sua família, dos seus amigos e terapeutas. Mas você estava se saindo tão bem. Simplesmente não entendo. Eu disse que isso ia acontecer. 13. Reabasteça seu armário de medicamentos. As questões psicológicas acabaram se revelando muito mais importantes do que os efeitos colaterais na minha prolongada resistência ao lítio. Eu simplesmente não queria acreditar que precisava tomar a medicação. Eu me tornara viciada nos meus ânimos ascendentes. Eu já era dependente da sua intensidade, euforia, segurança e da sua capacidade contagiante de induzir nas outras pessoas animação e entusiasmos. Como os jogadores que sacrificam tudo pelos instantes arrebatadores, porém efêmeros, em que estão ganhando, ou como cocainômanos que arriscam suas famílias, suas carreiras e suas vidas por rápidos interlúdios de alta energia e alto astral, eu considerava meus estados brandos de mania intensamente inebriantes e muito propiciadores da produtividade. Eu não podia renunciar a eles. O que era mais fundamental, graças a pais obstinados, à minha própria teimosia e a uma formação militar de WASP, eu tinha a convicção genuína de que deveria ser capaz de lidar com quaisquer dificuldades que surgissem no meu caminho sem ter de depender de muletas como a da medicação.
Eu não era a única a se sentir desse jeito. Quando adoeci, minha irmã foi irredutível na posição de que eu não deveria tomar lítio e ficou revoltada por eu aceitar a medicação. Numa estranha regressão à formação puritana contra a qual costumava se enfurecer, ela deixou clara sua opinião de que eu deveria aguentar o tranco das minhas depressões e manias, e de que minha alma iria definhar se eu optasse por amortecer a intensidade e a dor das minhas experiências através da medicação. A combinação das suas melancolias cada vez piores com as minhas, associada à perigosa sedução das suas opiniões sobre a medicação, tornou muito difícil para mim a manutenção de um relacionamento com ela. Uma noite, há muitos anos, ela me passou um sermão por capitular diante da medicina organizada, ao fazer desaparecer meus sentimentos com o uso do lítio. Disse ela que minha personalidade estava árida, que o fogo se extinguia e que eu não passava de uma sombra do que havia sido. Isso tocou fundo em mim, como imagino que ela soubesse que tocaria, mas simplesmente deixou furioso o homem com quem eu estava saindo na época. Ele me havia visto muito mal mesmo e não via nenhum valor a preservar naquela insanidade. Ele procurou ser espirituoso para esvaziar a situação. Sua irmã pode ser apenas uma sombra do que foi, mas essa sombra é o que eu consigo manejar, ou mais do que consigo. Mas minha irmã voou para cima dele, deixando-me revoltada por dentro e mais uma vez cheia de dúvidas quanto à minha decisão de tomar lítio. Eu não tinha condições de ficar perto demais de alguém que representava, como minha irmã, as tentações que ocupavam minha mente não medicada, os ecos da criação, a dizer que cada um deveria ser capaz de resolver tudo sozinho, a atração extrema de reconquistar êxtases e entusiasmos perdidos. Eu estava começando, apenas começando, a entender que o que estava em jogo não era só minha mente, mas minha vida. No entanto, eu não havia sido criada para me submeter sem lutar. Eu realmente acreditava em todas aquelas coisas que me haviam ensinado sobre aguentar o tranco, sobre a autoconfiança e sobre não atrapalhar os outros com nossos problemas. Ao olhar em retrospectiva para a destruição causada por esse tipo de orgulho e estupidez cega, porém, eu me pergunto agora no que é que eu poderia estar pensando. Também me havia sido ensinado a pensar por mim mesma. Por que, então, eu não questionava essas noções rígidas e inaplicáveis de autoconfiança? Por que eu não percebia como o meu desafio era realmente absurdo? Há alguns meses pedi a meu psiquiatra uma cópia do meu histórico médico. Meu exame deles foi uma experiência muito desconcertante. Em março de 1975, 6 meses depois de começar com o lítio, eu já havia parado de tomá-lo. Dentro de semanas fiquei maníaca e, em seguida, gravemente deprimida. Mais tarde, naquele mesmo ano, voltei ao lítio. Enquanto eu passava os olhos pelas anotações do meu médico pela primeira vez, fiquei estarrecida de encontrar uma continuação do modelo. 17.775. Paciente optou por voltar ao lítio em decorrência da severidade dos seus episódios depressivos. Começará com lítio 300 mosmigris, 2 vezes ao dia. 25.775 vômitos. 5.875. Tolera o lítio. Fica deprimida ao perceber que era mais hipomaníaca do que acreditava. 39,75. Paciente parou novamente com o lítio. Diz que é muito importante provar que sabe lidar com o estresse sem a medicação. 2,10,75. Continua sem tomar o lítio. Já está hipomaníaca. Tem plena consciência disso. 7,10,75. Paciente de volta ao lítio por causa do aumento da irritabilidade, da insônia e incapacidade para se concentrar. Parte da minha teimosia pode ser atribuída à natureza humana. É difícil para qualquer pessoa com uma doença, crônica ou aguda, tomar a medicação exatamente de acordo com a prescrição. Uma vez que os sintomas de uma doença se abrandem ou desapareçam, torna-se ainda mais difícil. No meu caso, uma vez que estivesse novamente me sentindo bem,
Eu já não tinha nem a vontade de continuar com a medicação, nem o estímulo para tal. Para começo de conversa, eu não queria tomar o medicamento. Para mim, era difícil a adaptação aos efeitos colaterais. Eu sentia falta da minha exultação e, uma vez que eu estivesse novamente me sentindo normal, era muito fácil negar que eu tinha uma doença que voltaria. De algum modo, eu estava convencida de que eu era uma exceção à extensa literatura de pesquisa, que demonstrava claramente não só que a doença maníaco-depressiva volta, mas que ela costuma voltar numa forma mais grave e frequente. Não se tratava de eu algum dia considerar que o lítio fosse uma droga ineficaz. Longe disso. As comprovações da sua eficácia e segurança eram irrefutáveis. Além do mais, eu sabia que ele funcionava comigo. Tampouco se tratava de eu ter algum argumento moral contra os medicamentos psiquiátricos. Pelo contrário, eu não tinha e continuo não tendo nenhuma tolerância para com aqueles indivíduos, especialmente psiquiatras e psicólogos, que se opõem ao uso de medicamentos para doenças psiquiátricas, aqueles médicos que de algum modo fazem uma distinção entre o sofrimento e a possibilidade de tratamento de doenças médicas, como a doença de Hodgkin ou o câncer da mama, e doenças psiquiátricas, como a depressão maníaca ou a esquizofrenia. Acredito, sem a menor dúvida, que a doença maníaco-depressiva é uma doença médica. Também acredito que, com raras exceções, é negligência tratar essa enfermidade sem uso de medicação. Deixando de lado todas essas opiniões, porém, eu ainda de algum modo acreditava que deveria seguir em frente sem drogas, que eu deveria ser capaz de continuar a fazer as coisas ao meu modo. Meu psiquiatra, que levava muito a sério todas essas queixas, aflições existenciais, efeitos colaterais, questões de valor da minha criação, nunca vacilou na sua convicção de que eu deveria tomar lítio, graças a Deus. Ele se recusou a ser atraído para minha teia elaborada e apaixonada de raciocínio sobre os motivos pelos quais eu deveria tentar, só mais uma vez, sobreviver sem tomar medicação. Ele sempre mantinha em perspectiva a opção básica. A questão não era a de o lítio ser uma droga problemática. Não se tratava de eu sentir falta da minha animação. Não se tratava do fato de tomar a medicação combinar ou não com alguma noção idealizada da minha formação familiar. A questão subjacente era saber se eu ia ou não tomar o lítio de forma apenas intermitente, garantindo assim uma recorrência das minhas manias e depressões. A escolha, aos olhos dele, e como agora está dolorosamente evidente para mim, era entre a loucura e a sanidade e entre a vida e a morte. Minhas manias estavam ocorrendo com maior frequência e cada vez mais estavam se tornando de natureza mista, ou seja, meus episódios predominantemente eufóricos, os que eu considerava minhas manias brancas, estavam se revestindo cada vez mais de depressões agitadas. Minhas depressões estavam ficando piores e cada vez mais suicidas. Poucos tratamentos médicos, como ele salientou, são isentos de efeitos colaterais e, levando-se em conta todos os aspectos, o lítio provoca menos reações adversas do que a maioria. De certo, ele era um grande avanço em comparação com os tratamentos brutais e ineficazes que o precederam: correrias, sangrias, compressas úmidas, hospícios e furadores de gelo enfiados nos lobos. E embora os medicamentos anticonvulsivantes agora sejam muito eficazes e costumem ter menos efeitos colaterais, para muitas pessoas que sofrem da doença maníaco-depressiva, o lítio continua sendo uma droga extremamente eficaz. Eu sabia tudo isso, embora tivesse menos convicção do que agora. Na realidade, por trás daquilo tudo, eu estava de fato abrigando o pavor secreto de que o lítio pudesse não funcionar. E se eu o tomasse e ainda assim passasse mal? Se, por outro lado, eu não o tomasse, não teria de ver a realização dos meus piores medos.
Meu psiquiatra desde muito cedo percebeu esse terror na minha alma, e há uma pequena observação nas suas anotações médicas que captou com perfeição esse medo paralisante. O paciente considera a medicação uma promessa de cura e um meio de suicídio se não funcionar. Ela teme que, ao tomar a medicação, estará arriscando seu último recurso. Anos mais tarde, eu estava no salão de baile de um hotel lotado com mais de 1000 psiquiatras, muitos deles comendo feito loucos. A boca livre, por pior que seja a qualidade da comida e da bebida, tem o poder de fazer com que os médicos saiam dos seus cantos e se aproximem dos coxos. Jornalistas e outros escritores costumam comentar a migração dos psiquiatras em agosto, mas há um tipo diferente de comportamento de manada em maio, o mês de maior incidência de suicídios, vale ressaltar, quando 15.000 psiquiatras de todas as tendências comparecem à reunião anual da Associação Psiquiátrica Americana. Alguns dos meus colegas e eu deveríamos fazer palestras sobre recentes progressos no diagnóstico, na fisiopatologia e no tratamento da doença maníaco-depressiva. É claro que eu estava feliz de ver que a doença da qual eu sofria atraía tanta gente. Era um dos anos em que esteve na moda, mas eu também sabia que era inevitável que, em outros anos, esse papel fosse conquistado, por sua vez, pelo transtorno obsessivo-compulsivo, pelo transtorno da múltipla personalidade, pelo transtorno do pânico ou por qualquer outra doença que cativasse nosso campo, que prometesse um tratamento inovador, que tivesse as imagens de PET scan, tomografia por emissão de positrons, mais coloridas, que tivesse sido o pivô de algum processo especialmente desagradável e dispendioso ou que estivesse começando a se tornar prontamente reembolsável por parte das companhias de seguros. Eu estava programada para falar sobre os aspectos psicológicos e médicos do tratamento com lítio e, como costuma acontecer, comecei com uma citação de um paciente com doença maníaco-depressiva. Li o texto como se tivesse sido escrito por outra pessoa, embora fosse minha própria experiência que estava sendo relatada. O interrogatório interminável afinal terminou. Meu psiquiatra olhou para mim. Não havia nenhuma incerteza na sua voz. Doença maníaco-depressiva. Admirei sua franqueza. Desejei que gafanhotos caíssem sobre suas terras e a peste sobre sua casa, uma fúria silenciosa e inacreditável. Dei um sorriso simpático. Ele sorriu de volta. A guerra acabava de começar. A veracidade da situação clínica despertou receptividade, pois é raro o psiquiatra que não tenha precisado lidar com a sutil, e não tão sutil, resistência ao tratamento apresentada por muitos pacientes da doença maníaco-depressiva. A frase final, "a guerra acabava de começar", gerou risadaria geral. A graça estava, no entanto, mais no relato do que na realidade de vivenciar a situação. Infelizmente, essa resistência ao uso do lítio se apresenta nas vidas de dezenas de milhares de pacientes a cada ano. Quase sempre essa atividade leva à recorrência da doença. Não é incomum que isso resulte em tragédia. Alguns anos depois da minha própria luta contra o lítio, eu veria isso acontecer com um paciente meu. Para mim, ele se tornou um lembrete especialmente doloroso dos altos custos da oposição ao tratamento. O setor de emergência da UCLA estava fervilhando com residentes, internos e estudantes de medicina. Além disso, de uma forma bastante estranha, ele estava fervilhando com doença e morte. A movimentação das pessoas era rápida, com o tipo de segurança vigorosa que a alta inteligência, a boa formação e as circunstâncias prementes costumam gerar. E, apesar do motivo infeliz para eu ter sido chamada ao setor de emergência, um dos meus pacientes havia sido internado em crise psicótica. Eu me descobri inevitavelmente apanhada por aquele ritmo caótico e estimulante. Ouviu-se então um berro absolutamente horripilante vindo de uma das salas de admissão, um berro de pavor e loucura inegável, e eu segui correndo pelo corredor.
Passei pelas enfermeiras, por um residente de medicina que ditava anotações para a ficha de um paciente e por um residente de cirurgia debruçado sobre prontuários com uma xícara de café na mão, um lápis hemostático preso à manga curta do uniforme verde e um estetoscópio pendurado no pescoço. Abri a porta da sala onde os berros haviam começado e meu coração desfaleceu. A primeira pessoa que vi foi o residente de psiquiatria de plantão, que eu conhecia. Ele me deu um sorriso compreensivo. Vi então meu paciente, amarrado a uma massa por faixas de couro de 4 pontos. Ele estava deitado de costas, com as pernas e os braços abertos, cada pulso e tornozelo preso por tiras de couro, e com mais uma faixa atravessada sobre o peito. Meu estômago revoltou-se. Apesar das contenções, eu também estava apavorada. No ano anterior, esse mesmo paciente havia encostado uma faca no meu pescoço durante uma sessão de psicoterapia no meu consultório. Na ocasião, chamei a polícia, e ele foi internado à revelia, numa das enfermarias de segurança do Instituto de Neuropsiquiatria da UC lá. 72 horas mais tarde, pela sabedoria impressionantemente cega do sistema judiciário norte-americano, ele foi solto e devolvido à comunidade e aos meus cuidados. Percebi com certa ironia que os 3 policiais que estavam parados junto à maca, 2 dos quais com as mãos pousadas sobre suas armas, evidentemente consideravam que ele representava uma ameaça a si mesmo e aos outros, mesmo que o juiz não tivesse pensado assim. Ele berrou novamente. Era um som realmente primitivo e assustador, em parte porque ele próprio estava tão apavorado, e em parte porque era muito alto, muito grande e estava totalmente psicótico. Pus minha mão no seu ombro e senti que seu corpo todo tremia, descontrolado. Eu nunca havia visto um medo daqueles nos olhos de ninguém, nem tanta agitação visceral e dor psicológica. A mania delirante tem muitos aspectos, e todos eles são terríveis demais para serem descritos. O residente lhe havia aplicado uma dose maciça de um medicamento antipsicótico, mas a droga ainda não estava fazendo efeito. Ele estava delirante, paranoico, extremamente incoerente e passando por alucinações visuais e auditivas. Ele me lembrou filmes que eu havia visto, de cavalos presos em incêndios, com os olhos desvairados de medo e o corpo paralisado de pavor. Apertei um pouco mais seu ombro e o sacudi com delicadeza, dizendo: Sou eu, a doutora Jameson. Deram-lhe Haldol. Vamos levá-lo para a enfermaria. Você vai ficar bom. Consegui atrair sua atenção por um instante, e ele berrou de novo. Você vai ficar bom. Sei que não está acreditando agora, mas vai ficar bom, sim. Olhei para os 3 grossos volumes da sua história médica em cima da mesa próxima. Pensei nas suas inúmeras hospitalizações e me questionei quanto à veracidade dos meus comentários. Eu não tinha nenhuma dúvida de que ele voltaria a ficar bom. Quanto tempo isso duraria já era outra história. O lítio funcionava muito bem no seu caso, mas, uma vez que as alucinações e o terror abjeto terminassem, ele costumava parar com a medicação. Nem o residente nem eu precisávamos ver os resultados do nível de lítio no sangue que havia sido tirado quando ele entrou no setor de emergência. Não haveria nenhum lítio no sangue. O resultado havia sido a mania. Era inevitável que a depressão suicida se seguisse, da mesma forma que a dor indescritível e a desintegração da sua vida e da vida dos membros da sua família. A severidade das suas depressões era um reflexo sinistro da periculosidade das suas manias. Em suma, sua forma da doença era especialmente grave, embora não rara. O lítio funcionava bem, mas ele se recusava a tomá-lo. Sob muitos aspectos, enquanto eu estava parada ao seu lado no setor de emergência, tive a impressão de que todo o tempo, esforço e energia emocional que eu e os outros empenhávamos no seu tratamento tinham pouca ou nenhuma utilidade. Aos poucos, o Haldol começou a fazer efeito. Os berros pararam, acalmaram-se os esforços frenéticos contra as faixas que o amarravam. Ele estava menos assustado e menos assustador.
Depois de algum tempo, ele falou comigo com uma voz lenta e arrastada. Não vá embora, doutora Jameson. Por favor, não me deixe, por favor. Eu lhe assegurei que ficaria com ele até ele chegar à enfermaria. Eu sabia que eu era o único fator constante em todas as suas hospitalizações, comparecimentos a tribunais, reuniões de família e depressões profundas. Na qualidade de psicoterapeuta sua há anos, eu tinha conhecimento dos seus sonhos e medos, dos seus relacionamentos promissores, depois destruídos, dos seus planos grandiosos para o futuro, depois destroçados. Eu havia visto sua notável capacidade de recuperação, sua coragem pessoal e sua inteligência. Eu gostava dele e sentia enorme respeito por ele. Mas eu também estava cada vez mais frustrada com sua recusa insistente a aceitar a medicação. A partir da minha própria experiência, eu podia compreender sua preocupação com o lítio, mas só até certo ponto. Dali em diante, eu estava considerando muito difícil ficar observando enquanto ele sofria recorrências tão previsíveis, dolorosas e desnecessárias da sua doença. Nenhuma quantidade de psicoterapia, instrução, persuasão ou coação funcionava. Nenhum acordo elaborado pela equipe médica e de enfermagem funcionava. A terapia familiar não ajudou. Nenhum levantamento das hospitalizações, dos relacionamentos rompidos, dos desastres financeiros, empregos perdidos, detenções, do desperdício de uma cabeça instruída, criativa, competente, funcionava. Nada que eu ou qualquer outra pessoa conseguíssemos bolar surtia efeito. Ao longo dos anos, pedi a alguns colegas meus que o atendessem em consulta, mas eles, como eu, não conseguiram descobrir uma forma de chegar até ele, nenhuma fissura na armadura bem rebitada da sua resistência. Passei horas conversando com meu próprio psiquiatra a respeito dele, em parte em busca de conselhos clínicos e em parte para me certificar de que minha própria história de paradas e recomeços com o lítio não estaria desempenhando algum papel inconsciente. Não reconhecido. Seus ataques de mania e depressão foram ficando mais frequentes e sérios. Nunca surgia nenhuma novidade, nenhum final feliz. Simplesmente não existia nada de que a medicina ou a psicologia pudessem se valer para fazer com que ele tomasse a medicação tempo suficiente para se manter bem. O lítio funcionava, mas ele se recusava a tomá-lo. Nosso relacionamento funcionava, mas não o suficiente. Ele sofria de uma doença terrível que acabou lhe custando a vida, como acontece com dezenas de milhares de pessoas todos os anos. Havia limites para o que qualquer um de nós podia fazer por ele, e isso me dilacerou por dentro. Todos nós nos movimentamos com dificuldade dentro das nossas limitações.